Olá, boa noite quem está assistindo aqui a primeira apresentação do encontro de hoje. Boa madrugada, bom dia, boa tarde. Hoje sem Alice, sem calopsita, voltamos ao estado normal. Então, é uma oportunidade extraordinária de abrirmos ainda mais os horizontes da nossa mente, hoje estudando esse capítulo extraordinário, que é o... eu estou do lado de cá. Que é o capítulo 15, dia 27 de abril de 2023, e lá vamos nós avançando no outono, a caminho do inverno. Agasalhe-se bem, agora já pode sair de noite, não tem mais assombração, mula sem cabeça, lobisomem, a quaresma acabou, Mirinha ficou trancada em casa 1 mês, com medo dessas coisas, morre de medo de espírito. Ela e a Verônica. Eu, mas o Fernando não temos esse problema. Vó Chica me dizia que meu filho pode sair de noite na quaresma, que uma assombração não aparece para o outro. Então não tem perigo de jeito nenhum. Vó Chica é ótimo. Gostou, né? Gostou, né? Então, eu espero sinceramente que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. O quarteto está montado de novo hoje. A última vez nós éramos apenas 3 e hoje estamos aí batalhando para que o encontro seja um encontro muito dinâmico, tranquilo e com conhecimentos para todos nós. Espero também que você tenha, querida internauta, querido internauta, lido, estudado o capítulo pelo menos umas 3 ou 4 vezes, lápis na mão, anotando, perguntando. Se tem pergunta, se tem dúvida, se tem sugestão, você já sabe qual que é o nosso telefone, é o 32984537263. Alguém, por favor, coloca no chat. Eu, se você estiver assistindo depois no YouTube, coloca aqui embaixo. Prefixo 32984537263. Saudamos aí o Fernando, a Verônica, a Mirinha, a Jussara e o Chaves que estão nos bastidores. E vamos começar a nossa tarefa, porque tem muita coisa para a gente trabalhar hoje. Compromissos com o Espiritismo. Meninas, quem começa? Eu começo. A leitura. Eu. Então, quem faz a prece depois? Fernando. Eu. Nossa, mas motivação. Você sentiu assim a energia, a motivação? Ele fez quase em barítono. Vamos lá. Pode começar, Verônica. Boa noite, os queridos amigos. Vamos iniciar com a mensagem número 88 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Jesus amigo, nos nossos compromissos com o Espiritismo, nas nossas responsabilidades, teremos oportunidade no estudo deste capítulo de hoje, de Manuel Filomeno de Miranda, e entendermos com muito mais profundidade o papel do cristão espírita, o papel que nós temos dentro da casa espírita e fora dela. Qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, aquilo que nós propomos a fazer cada vez que estamos estudando e aplicando esses conhecimentos. Nós agradecemos, mestre, a oportunidade do estudo, a oportunidade da leitura, e junto com esses companheiros internautas que nos acompanham, que possamos estar ligados uns aos outros e a Ti, Senhor, cada vez mais, com mais qualidade. Que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Fernando? É o que nós dissemos na prece, convite aos companheiros internautas que acompanhem bem de perto esse capítulo, porque vai falar muito sobre nós que professamos a doutrina espírita e o nosso papel no centro espírita e fora dele. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite aos queridos internautas. Vamos lá iniciar nossa jornada de hoje.
Mirinha, suas palavras iniciais e já assume aí ao primeiro terço, um terço do capítulo de hoje. Olá, queridos amigos. Eu acho que esse livro foi escrito, esses capítulos aqui foram escritos para nós quatro aqui, entendeu? Vamos estudar, gente, porque o negócio está apertando, o cerco está apertando para o nosso lado. E hoje, com alegria, a gente tem a Verônica aqui de volta. Quando falta um braço, é engraçado, gente, muito interessante. E eu achei essa mensagem do Pastorino linda, quando ele fala para a gente brilhar a nossa luz, iluminar as pessoas com palavras de conforto e de incentivo, e com um sorriso. É um sorriso para vocês, tá? Para iluminar todo mundo aí. Isso, Falcone, sorria. Sorria, você está sendo filmado. Isso mesmo. A vida é bela, gente, a vida é bela, com todas as dores que a gente passa, a vida é bela, acreditem nisso. Capítulo passado, Filomena resolveu escrever para a gente, para os espíritas. Então, lembram-se que nós estávamos falando sobre a doutrina espírita, como que é ser espírita, mediunidade, lembram disso? Reveja o capítulo que você vai ficar mais ligado. E aqui ele continua simplesmente assim. Então ele começa falando que ele está cooperando em um núcleo que por muitos anos foi fiel aos postulados espíritas e aquele espiritismo conservador não, tradicional, porque agora a gente falava só assim, espiritismo, ponto. Agora nesse capítulo aqui, a gente está vendo umas nuances que eu não sei de onde que vem essas coisas, viu, gente? Mas tá vindo, viu? Tá vindo aí. Mas a gente não se preocupa, não. Porque o que é de Deus, simples assim. E aí, há menos de 5 anos, pessoas descomprometidas com a seriedade da doutrina espírita foram admitidas nesse núcleo. E essas pessoas eram de recursos financeiros, abastados, tinham destaque na sociedade. E aí ela tinha tudo isso, né? Mas não tinha preparo emocional e nem espiritual. E elas foram admitidas em cargos administrativos. Gente, a gente vê acontecer isso, viu? Chega uma pessoa muito influente, muito, né, para frente, muito desembolado, com recurso, oferece ajuda à casa, a casa aceita e daqui a pouco ele é um dos diretores da casa. E aí a gente quebra a cara, porque o cara não era para estar ali, né? Sem o hábito de estudar, foram despertadas práticas incorretas em torno da mediunidade. Estavam fascinados pelas promessas, pelos milagres, pelos fenômenos, pelo resultado imediatista. A gente não pode julgar e condenar essas criaturas porque, às vezes, a gente quer algum fenômeno, a gente quer saber alguma coisa que parte do fenômeno. Ao invés de, para eu descobrir quem eu fui, ô Falcone, você pode me falar quem eu fui? Aí ele responde assim, uma coisa, tem vontade de enforcar ele. Ele responde assim, veja o que você é hoje, Miriam. Você saber quem que você foi. Então, mas isso é palavra de Mateus, né, minha? Eu estou só repetindo, entregando a carta. Veja o que você está lutando para não ser hoje, que você vai saber o que você era. É isso. Mas, Falcone, eu quero o prato feito, meu filho. Eu quero a coisa mastigada. Eu quero que o médium me fale. Porque dá trabalho eu fazer análise e reflexão e enfrentar a Mirinha para descobrir o que ela tá, quais são os desafios dela. Então, é mais fácil o médium entregar para mim a receita pronta, o bolo vem quentinho do forno, pronto. Muita gente tem isso, gente. Muita gente chega para nós, será que lá na FEAC eles dão? Não dão nada, gente. Pelo amor de Deus, não dão. Lá na FEAC eles dão para a gente trabalho, apostila para estudar, livro para estudar. Você não pode falar nada com Armando, Fernando Emílio. Estudo o livro tal. É assim, gente. Tá bom, segunda-feira eu coloquei 14 livros em cima da mesa.
Gente, o Armando faz uma palestra, ele só oferece livro. A gente acaba de ver um filme, ele oferece livro. É uma coisa. Então, assim, você não tem sossego. O negócio da gente fica lotado de livro, entendeu? Tem que saber se nós estamos lendo, né, gente? Isso aí é o resultado. Bom, aí os médios despreparados e atormentados acabam ficando expostos e aí são obsidiados. Eles ficaram seduzidos pelos fenômenos. Os mentores, eles inspiravam a casa, a continuidade da tarefa, de acordo com a codificação de Allan Kardec. E eles, os fundadores, eles tentavam auxiliar, ajudar, mas eles, as criaturas que estavam lá, essas pessoas que entraram, elas diziam que era necessário atualizar a doutrina espírita. Fernando Emílio, acho que comentou, e o Falcone, há uns 3 estudos para trás, sobre isso. Tem gente querendo atualizar a doutrina espírita. Esse livro foi em 1910. Ó, 2010. Não, Armando, não faz isso não, porque eu não estou velha, não. Eu só confundi uma data. Aí, Maria Luísa, como é que é? Foi o ano que você debutou, né? É verdade. Esse livro foi em 2008, né, Verônica? 2008, 2010, viu, já? Então, ele está atualíssimo, esse livro. E a gente tem visto criaturas querendo atualizar a doutrina. Espiritismo X, Espiritismo Y, Espiritismo... Ele vai falar aqui, Armando, espiritismo modernista, linha moderna, um negócio assim. Então, eles alegavam que tinha que atualizar, porque tinha que abandonar a mediunidade, porque a mediunidade, ela traz transtorno e ela impossibilita a comprovação da sua autenticidade. Eu parei aí, eu choquei. Eu fiquei pensando aqui nesse momento, o que leva, eu vou perguntar para Armando e Fernando, para os dois, o que sabe, Verônica, todo mundo aí que puder me ajudar. O que leva, Armando, uma criatura a dizer que isso aqui está atrasado, que isso aqui não está, que não tem comprovação, que não tem veracidade? O que leva uma pessoa a fazer isso? Falta de estudo. Falta de estudo. Kardec disse, Mirinha, se algum dia a ciência provar que estamos equivocados em algum ponto, atualizaremos, modificaremos este ponto. Seguimos em frente. 166 anos, comemorou agora dia 18 de abril. Hoje está fazendo 9 dias. Nenhuma das perguntas do Livro dos Espíritas foi descartada. Se tivesse saído da cabeça de Allan Kardec, se ele fosse um gênio, mais gênio do que os gênios todos que tiveram nos últimos 100 anos, você pensa bem, Einstein colocou a relatividade, até hoje é colocado como teoria da relatividade. E está todo mundo usando. Entendeu? Não existem equipamentos suficientes para comprovar tudo aquilo que Einstein colocou. E ele disse, toda vez que eu descubro algo novo, Deus já está lá dentro, chegou na minha frente. Agora a doutrina espírita, Chico Xavier é o quê, então? Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, João Nunes Maia, Zé da Gama, José Raul Teixeira. Tudo isso da cabeça deles? Não tem cabimento. Então é falta de conhecimento. É o conhecimento raso, interpretando segundo o ponto de vista dele, e aí faz essa bobajada toda. O Filomeno está falando aqui, o conhecimento superficial. Eu não sei, mas eu penso que deve ter algum viés de perturbação, alguma coisa assim, eu não posso, porque... Bom, mas vamos para frente. Aí ele vai falar o seguinte, uma grande perturbação tomou conta das pessoas, culminando em uma divisão em 3 grupos. O primeiro grupo são os fiéis ao sistema anterior, dentro da mesma casa, dentro do mesmo núcleo espírita.
os de novas diretrizes, abrindo espaço para práticas animistas africanas, e aqueles que teimavam em considerar desnecessária a educação mediúnica. Seguindo, então, ele diz que é sinal, sem dúvida, da interferência das trevas. A gente vai lá no parágrafo, segundo parágrafo da minha página 218, não sei, quando ele fala assim, ó, quando uma instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína. Desculpe. A gente não pode estar dentro de um núcleo, gente, seja espírita, seja dentro de uma empresa, direção de uma empresa. Como é que ela se divide, gente? Como é que o gestor administrativo pensa de um jeito, o gestor operacional pensa do outro, o gestor... Não pode, gente. Nós precisamos ter os mesmos valores ideais, os mesmos propósitos. Porque senão um comunica de um jeito, outro comunica do outro. Os funcionários não entendem a linguagem. A empresa não vai produzir o resultado que ela precisa, que ela deveria. É a mesma coisa dentro do núcleo religioso. Como é que pode ter uma divisão lá dentro? Aí o Fernando Emílio monta um subcentro para ele, não tem como. Não tem, isso não cabe, não estou conseguindo colocar isso na minha cabeça. E aí ele fala o seguinte, que continua aqui, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína. Porquanto as facções caprichosas, olha o que ele está dizendo, mais interessada nas próprias paixões, a gente começa a colocar da gente. A gente começa a achar que isso deve... Não, Falcone, eu acho que você devia colocar no DDD. Aí... Eu acho, mas você tem qual embasamento? O DDD tem um planejamento, tem... Não é assim não, gente. Para chegar num seminário, para chegar num estudo desse, tem que passar pela direção, tem que... Não é assim, gente, meu Deus do céu. Ele está falando aqui, ó. Mais interessado nas próprias paixões do que na preservação do seu patrimônio moral e espiritual. Estão pouco se importando com os resultados das isenções. Não importa o que vai dar aquilo. O que eu quero é que aquilo se dissolva. Mas porque está incomodando, gente. Tem isso. E aí, um local de iluminar consciências, é difícil você acreditar que isso aconteça. Porque eu vou lá para me reabastecer, eu vou lá para ouvir a palestra do Fernando e aquilo fazer alguma coisa comigo, me movimentar. Eu estava dizendo outro dia lá na FEAC o seguinte, nós assistimos um filme lá, que agora a gente está tendo cine, pipoca, o filme foi o Manto Sagrado. E assim, você saiu desse filme, que o manto que o galho pôs aqui no braço, sagrado de Jesus, eu saí lá de dentro com ele. E fez o que com isso? Saiu com o dente cheio de pipoca, cheio de piruá, pirulito, pauzinho do pirulito. Mas você fez o que com isso, meu filho? A gente tem que tomar muito cuidado de achar, igual o capítulo passado, ser espírita tá atual, tá chique, tá... Não, gente, para com esse negócio. Espiritismo é para iluminar consciências, é para o despertamento, é para dizer, Mirinha, está na hora de você mudar, minha filha. Então, um ambiente assim atrai o quê? Espíritos vulgares, perniciosos. São esses espíritos mesmos que insuflam na disenção, que querem destruir o trabalho. Ah, mas existe isso lá dentro, lá fora, em tudo quanto é lugar. Existe. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente ainda não virou, entendeu? A gente tem que estar no patamar muito bom para não ser influenciado para isso. E a gente se irrita no trânsito, o cara fecha a gente no trânsito. Eu estava vendo agora um vídeo de uma pessoa que parece, eu não sei, fechou sem querer. Gente, o homem saiu com a arma e puf. Gente, onde que eu vou parar, Senhor Jesus? Desnecessário isso, mas as pessoas estão... Então, eu preciso frear a Mirinha, já que eu não tenho freio sobre o Fernando Emílio, sobre o Falcone, sobre o outro. Nós precisamos fazer a nossa parte para ver se a gente consegue controlar o planeta, se a gente consegue melhorar e harmonizar essa energia, né?
E aí os espíritos, ele diz, os espíritos espíritas, que são eles, o Manuel Flomeno, Petitinga, as pessoas, os espíritos que trabalham, comprometidos com o legado que deixou Kardec, o codificador, eles empenham em auxiliar para evitar qualquer tipo de desentendimento. Eu imagino que, como a vovó Holanda dizia, pôr pano quente, né? Ele vai tentando controlar, porque assim, os três estão em briga lá dentro, mas os benfeitores não querem que ninguém saia, não querem que se harmonizem, querem que vejam a verdade, compreendam a verdade, né? Aí o Petitinga convidou eles para visitar esse núcleo. Então, às 19h30, eles foram lá. Iam ser realizadas atividades mediúnicas, eles foram lá. E a situação chegou num ponto, achei tão engraçado isso, que eles faziam 3 reuniões mediúnicas, cada um numa sala. Mas não é igual lá na FEAC, que eu ri tanto desse negócio. Na FEAC tem 4. Aí eu falei assim, gente, lá na FEAC tem 4, mas não é por disenção, não. Graças ao Senhor, na FEAC a gente é bem unido. De vez em quando dá uma briga, gente, eu não acho que nós somos santos, não. Mas que a gente procura andar na linha lá, mesmo que você não andar, meu filho, Mateus, pega nós pelo pé. E aí, cada grupo era o grupo que fez a sua opção. Eu quero mudar a doutrina, eu quero permanecer como é, eu quero trazer coisas, não quero educação mediúnica. E aí cada grupo estava irredutível, cada grupo se reunia numa sala, cada grupo tinha o seu ponto de vista. O Armando fala muito no pau do ponto de vista. Eles estavam vendo sob o ponto de vista dele, mas não quer dizer que eles estão certos, gente. Isso é que a gente precisa saber. Eu estou vendo sob o meu ponto de vista, mas não quer dizer que eu estou certa. Isso aí que é o grande barato do ponto de vista. Então cada um via sob um ponto de vista, mas não quer dizer que estavam certos, né? E aí os grupos estavam em salas separadas e os espíritos, o negócio é o seguinte, os espíritos que iam para as reuniões, os espíritos que iam influenciar as reuniões estavam em todo lugar, porque assim, não tem sala que separa espírito, tem parede que separa espírito, não. O que separa espírito, gente? É vibração positiva, defesa magnética, isso é que separa espírito. Agora, a parede não separa espírito, porque eu pus numa sala, põe na outra, esse espírito daquela sala não vai entrar aqui, não tem esse negócio, não. O que separa espírito é defesa magnética, são as vibrações, é energia. Ele está dizendo aqui, tinha tudo quanto é tipo de espírito, tinha espírito bravo, tinha espírito perverso, tinha espírito ignorante, tinha espírito bondoso, os mentores, os fundadores. As 2 salas estavam sem defesa magnética, só uma, que era a que queria preservar a doutrina como ela era, é que tinha sua defesa mantida. E aí, essas reuniões, as pessoas iam lá buscar cura, viu, gente? Sem compromisso de mudança íntima. Eu achei legal demais essa parte aqui. E aí eu acho que cabe para todos nós que estamos ouvindo esse estudo, lendo esse livro. Essas reuniões de cura, elas atraem as pessoas, sabe? As pessoas querem ir lá porque eu preciso ficar livre desse sofrimento. Eu preciso curar meu corpo físico. Mas o que cura a gente, o que liberta a gente do sofrimento, não é milagre, não. A cura é íntima. O que cura a gente é a gente mesmo. É eu destituir-me das mazelas que eu trago comigo, das imperfeições que eu trago comigo. Então, esse negócio de que a Mirinha, ela vai melhorar através de uma cura que o espírito vai fazer. Mirinha, se você não der um jeito de ficar mansa, né, que você não vai curar nada, não. Aquilo volta tudo, né, gente? Volta tudo. Então, não adianta esse trem, não. Eu preciso melhorar o meu interior. Eu faço a cura de dentro para fora. Ele fala uma coisa linda aqui, ó. Toda reunião espírita séria e nobre é de cura. Perguntaram uma vez para o Falcone, eu estava perto, aqui na FEAC não tem reunião de cura, não? Você lembra a sua resposta, Armando? Todo grupo de estudos é uma reunião de cura. Todo grupo de estudo é uma reunião de cura. Cura o corpo, cura a alma, cura a consciência. Todo grupo de estudo é uma reunião de cura. Eu nunca mais me esqueci isso. Toda vez que eu tô... 36 reuniões de cura na FEAC. Não, sem gente, bisturi, sem canivete, sem
Nada. Sem a gente ver Mas nada, a gente gerando está lá transformações. estudando. Gente, a gente vê pessoas entrar. Eu vi uma criatura entrar na FEAC há menos de um ano. Essa criatura está numa transformação moral maravilhosa. Nossa, o que essa criatura tem feito por ela tem me emocionado de ver. Em um ano, eu Débora, 30 anos, e ela está ali, correndo em busca do lucro dela, né? Então, ele diz que as energias do ambiente, elas se movimentam proporcionando refazimento físico, espiritual e moral. E aí, Filomeno relembra Jesus, né? Onde se reúnem uma ou mais pessoas em meu nome, ali está o desenvolvimento do meu ministério de amor, de saúde, de paz. É isso. Né? As pessoas se reúnem com um propósito nobre, Jesus está conosco. E agora? Recomendo um livro, Mirinha. Hã? Recomendo um livro. Qual? Aconteceu na Casa Espírita. Na Casa Espírita. Pelo Espírito Nora, pela mão do médium... Como é que é o nome dele? Vanderlei? Não. Acho que é Cristiano, não. Cristiano. Eu não lembro. Cristiano, de Campinas. De Campinas. Aconteceu na Casa Espírita. É maravilhoso esse livro. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô Falcone, como não é a nossa realidade, e você tem mais estrada aí, você já encontrou uma situação semelhante a essa, de uma instituição espírita com essas divisões dentro da própria instituição? Eu comentei que certa vez eu entrei com Osmar Adão num centro espírita, e nós estávamos passando pelas salas, o salão era no fundo, e tinham grupos de estudos, tínhamos 2 ou 3 grupos de estudos reunidos em círculos, estudando. Eu falei, que bom, enquanto tem a reunião pública, tem o grupo de estudos. Ele aproximou de mim e falou assim, depois eu te explico. Então, na hora que nós saímos, na hora que acabou a reunião, a prece final, o dirigente disse, hoje nós pedimos que as pessoas que falaram era assembleia, todo mundo votava. As pessoas que são trabalhadores da casa permaneçam, que nós vamos ter a nossa reunião de eleição de diretoria. Aí nós saímos e fomos embora. E o Osmar Adão me disse assim, cada sala era uma chapa eleitoral reunida em oração, pedindo aos amigos espirituais para que a chapa deles ganhasse. Então, e uma casa de mais de 50 anos de serviço prestados no bem, um grupo extraordinário, muito bom. Vamos que vamos. É o ser humano. Fernando, agora é com o senhor, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Então, dando continuidade que a Mirinha começou, esse parágrafo seguinte que Filomeno fala é muito interessante. Todos são, né? Mas esse é muito interessante. O padrão de crença do ser humano é assim, venha a nós o vosso reino. Porque, como ele fala, acostumado às bengalas psicológicas das soluções miraculosas, quer dizer, o indivíduo quer que as coisas... O indivíduo, nós já passamos por isso, com certeza, todos nós. A gente quer que as coisas aconteçam de mão beijada, sem que a gente faça algum esforço, né? Que a gente faça a parte da gente, né? Então, acostumados às bengalas psicológicas, às soluções miraculosas, os indivíduos menos esclarecidos, quanto menos esclarecido, mais frequente isso, né? Preferem o culto das ilusões. Ou seja, eu vou chegar lá, vou ser curado, vai estar bom demais, não sei o quê. E fica por isso me achando que a coisa é assim que funciona, né? E fazendo parte desses grupos místicos, né, de ocasião. E ele continua. Aqueles que perseveram fiéis aos postulados básicos, ironicamente são taxados de ortodoxos, antiquados. Por quê? É o que a Mirinha acabou de falar, o que já foi comentado várias vezes, né? Essa ideia de que o espiritismo precisa de dar uma atualizada, fazer um upgrade no espiritismo, né? O espiritismo já está, os livros espíritas já estão muito mofados, precisa fazer livros novos, não sei o quê. Se fosse assim, então tinha que mudar a Bíblia toda, né? Porque a Bíblia está mofada, né?
que é muito, muito, muito mais antiga do que os livros de Allan Kardec, né? A Por que reforma não de muda? Lutero tinha que ser toda mudada. Então, por que não muda a Bíblia, gente? Por que não muda? Vai mudar o Espiritismo, né? Então, são esses modernistas que preferem a superficialidade, né? Que não se aprofundam no tema, que não raciocinam a respeito do assunto, né? Porque é aquilo que a gente sabe, e vamos repetir, se você lê o livro uma vez, na hora que lê a segunda, na hora que lê a terceira, vai estudar o livro, parece que você não leu antes. Parece que você, como é que eu passei por cima desse parágrafo aqui? Eu não percebi, passei batido nisso. Quanto mais a gente estuda, mais aprofunda, mais a gente vai entender as entrelinhas de cada texto que a gente leu antes e agora vai entender com outro nível, outra qualidade, né? E ele continua: pude observar os espíritos que se adentravam nas respectivas salas. Aí, como a Mirinha já explicou, eram 3 salas, né? As 2 primeiras salas, porque eram dirigidas por amigos menos vigilantes, recebiam um variado número de ociosos, de zombeteiros, de primitivos. Lógico, as portas abertas, não tinha o crivo, né, lembra o que a Mirinha falou? Da energia, da barreira energética, da barreira magnética. Não tendo esse crivo aí, esse filtro, aí a entrada é livre, entra quem quiser e faz o que quer, às vezes, muitas vezes, né? Como não havia barreiras vibratórias impeditivas, por falta de coordenação entre os desencarnados responsáveis e os trabalhadores encarnados, as reuniões se transformavam num espetáculo, um espetáculo público, né? E cada um talvez falava ou sentia, opinava o que quisesse, seja do encarnado ou desencarnado, né? Porque não havendo coordenação, não havendo direção, é igual um veículo. Se não tiver alguém dirigindo, ele perde o controle e vai para onde? E vai para onde a gravidade, o motor, a velocidade levam, porque já que não tem controle, vai bater em algum lugar, vai cair em algum lugar, não tem controle, né? Tendo controle, a gente precisa de uma atenção enorme, né? Não tendo controle, então, a coisa fica complicada, né? Aí ele continua: já o grupo fiel aos labores respeitáveis da codificação, quer dizer, aqui ele estava seguindo os preceitos ideais de um grupo espírita, né? Encontrava-se protegido por construções vibratórias. Por quê? É porque a psicosfera é diferente. Não é por privilégio, não é por escolha, não. É porque as pessoas faziam por onde? Os participantes da reunião faziam por onde essa proteção? Por quê? A vibração é diferente, o respeito é outro, a abnegação era outra, e outra, a palavra que eu gosto, a obediência é outra, né? A obediência no sentido verdadeiro da palavra, a obediência a Deus no sentido de cumprir os seus requisitos, cumprir os seus princípios, a sua doutrina, né? Essa é a obediência, né? Isso faz com que esse grupo seja simpático aos amigos espirituais e recebe a proteção necessária, né? Naquele grupo em que predominavam as práticas animistas africanistas, a desordem espiritual é generalizada, porque entre os espíritos, né, guardavam as marcas da escravidão e com características silvícolas, que hoje a gente fala os negros e os indígenas, né, vamos dizer assim. Apresentavam-se também, junto com eles, os zombeteiros e outros tipos de espíritos também que estavam num nível de vibração, de magnetismo parecidos, né? Por quê? Porque a atração era essa, o comportamento, a psicosfera daquela sala era essa. Então vão atrair os tipos de espíritos relativos à vibração que estava sendo emitida, né? Acreditavam-se bem informados por alguns comunicantes que os orientavam, porém eram cegos conduzindo cegos. Quer dizer, aqueles que davam orientação através da mediunidade estavam também cegos, no sentido assim, o que eu estou fazendo, né? O que eu acho que eu estou fazendo, o que eu estou conhecendo. Os espíritos passam aquilo que eles sabem, e na verdade às vezes sabem pouco, por causa daquela superficialidade de estudos, né? Ou de vivência, ou de experiências, né, da vida profunda espiritual. Continua aqui o Filomeno: todo culto ao bem que homenageia o Senhor da vida recebe apoio do excelso Pai.
existindo os mais diversos, né? Os diversos cultos, né? Em razão dos diferentes níveis de evolução. Então, é uma frase que a gente conhece também. Cada pessoa tem um nível de estudo, ou recebe o grupo, ou entre aspas, a tribo que pertence, de acordo com a sua possibilidade, o seu merecimento, de acordo com o seu conhecimento também. Por isso que é muito importante existir em grupos, sim. Os mais diversos grupos, é importante, sim. Só que esses grupos têm que ter organização, tem que ter uma diretriz, tem que ter um protocolo para trabalhar. A pessoa que vai a um culto, como se chama aqui, né, de animista ou africanista, mas ali tem, naqueles lugares que são organizados, tem ali um começo, meio, fim, tem alguém que coordena, tem alguém que faz isso, aquilo, e tem os estudos deles também, organizado. Qualquer outro templo religioso tem a sua hierarquia, tem a sua liturgia, tem a sua... Mas tem orientação, é aquilo que se propõe e fazem. Tudo bem, cada um vai procurar aquilo que eles se sentem melhor. É o direito de todos e é assim que tem que ser. Mas quando a coisa perde o controle, perde a coordenação, vamos dizer assim, acontece isso que a gente está vendo nesse capítulo aqui, que Filomeno descreve esse centro, né? E continua, suas cerimônias, seus rituais, suas práticas são credores do nosso melhor respeito. Vamos estar falando daquelas atividades reguladas, coordenadas, né? No entanto, devem ser executados em recintos próprios, tem lugar para cada coisa. A atividade animista, africanista, dentro de um centro espírita, não combina, porque não é o processo de atuação, o nível de atuação é outro. Para o lugar próprio é aquilo que se faz, aquilo que é o objetivado ali. Na casa espírita, nós temos as nossas atividades próprias, nós temos os nossos rituais, entre aspas, no sentido assim não de seguir uma ritualística, de um dogma, de seguir um programa, de seguir uma programação daquilo que vai ser estudado, vai ser praticado, né? E isso é conhecimento de todos concordam com aquele tipo de atividade e atitude. Os resultados, obviamente, eram perturbadores, porque nem mesmo os espíritos sinceros conseguiam conclamar a clientela a uma atitude de respeito em relação aos seus mistérios, a eles mesmos e à vida. Quer dizer, as pessoas iam lá não tão por um cunho religioso, por um cunho de conhecimento, para um cunho particular, de resolver os seus problemas pessoais, quase que um processo egoístico mesmo, né? Quer dizer, eu estou lá porque eu preciso de ajuda, eu quero um milagre, quero alguma coisa, eu quero resolver minha vida. Primeiro eu. Depois vai ver o que a gente faz aí. Então esse é o grupo animista africanista, né? No segundo grupo, que ele descreve, onde se pretendia aplicar os recursos tidos como científicos, né? Vamos melhorar esse espiritismo aí, que já está ultrapassado, não sei o quê. A falta de responsabilidade era notória, porque presunçosos acreditavam possuir o poder para enfrentar os desencarnados de todo jaez com petulância. Ou seja, nesse processo, nesses métodos ele fala doutrinação convencional, mas no método de esclarecimento, de dialogação, eles não estavam fazendo assim, com aquela unção religiosa, com aquela doação, com aquele respeito. Não, eles estavam usando o quê? Um diálogo diferente do afetuoso, diferente do respeitador, né? Porque eles queriam enfrentar os desencarnados, como ele disse aqui, de todo jaez com petulância, de toda qualidade, toda situação com petulância, com ordens, né? Como se fosse quase que exorcizar o espírito, seria uma situação dessa. Como efeito da ignorância pretensiosa, multiplicavam-se as promessas de cura instantânea, de libertação obsessiva a passe de mágica. Os espíritos que quisessem influenciar mais ainda os incautos, eles prometiam um monte de coisa, a cura, a felicidade, não sei o quê, coisas que a gente conhece e sabe que isso não vai acontecer. Nós falamos agora mesmo que qual o gesto que o Falcone fez, diz assim de repente, não é a mágica, né? Isso não é miraculoso, isso é uma conquista isso, né?
Nesse Comenos, né, todavia, né, Petitinga chamou minha atenção para a presença de um espírito lúcido e grave, de semblante preocupado, que acompanhava algumas pantomimas, são mímicas, né, que nada tinham a ver com as técnicas que ele desenvolveu em favor da atividade mediúnica. Falcone, a Verônica, pode ter evidências aí. Eu mal enxergo a coisa material, para vocês verem coisas a mais aí. Com certeza, nas reuniões mediúnicas deve ter presença de outros espíritos que não estão acostumados a ver e estão ali para ajudar. Não é isso que acontece? Fala, Verônica. Sim, tem uma equipe ajudando ali, acompanhando aqueles espíritos. Nós não estamos sozinhos, não. Tem espíritos de todos os lados. Os que são De repente aparece alguém que... A gente já passa aperto se tiver sozinho. É verdade, é verdade. Com esse aparato todo aí, já passa aperto. Não, mas eu digo assim, aproveitando esse parágrafo aqui, quer dizer, deve aparecer a visão dos videntes, médios videntes, a presença de algum espírito que não estava lá, não era acostumado a estar ali. Aparece alguém para ajudar, algum convidado, alguma coisa, né? Perfeitamente. É possível ser isso. E é muito frequente. Não é raro, não. Não é coisa rara, não. Então, Petitinga apontou para o Filomeno esse espírito, né, que estava semblante preocupado. O interessante aqui é que ele fala que ele desenvolveu umas técnicas para ajudar no processo da atividade mediúnica, mas só que ninguém ali deu bola, seguindo aquilo que ele falou, né? Trata-se de respeitável trabalhador de Jesus, que muito se esforçou por contribuir em favor dos alienados mentais, dos obsessos e dos enfermos em geral. Puxa, já pensou em desencarnado com essa fichazinha? Ia ser bom, né? Oh, beleza. Uai, nada impede, não. Pois é. Vamos fazer um esforço para cada vez fazer mais. Esse companheiro elaborou um programa edificante e saudável para auxiliar o próximo, seja encarnado ou não, jamais se afastando dos postulados espíritas. Quer dizer, uma pessoa que fez de tudo na vida de reencarnado, quando desencarnado, olha tudo aquilo que planejou e a coisa não está acontecendo, ficou preocupado, é claro, mas como espírito mais esclarecido, ele sabe que isso é questão temporária, lógico, né? Ele vem observando como pessoas inexperientes, ingênuas ou inescrupulosas utilizam da sua contribuição, gerando divisionismo, que é isso que está acontecendo nesse centro, né? É a dissensão, né? A cisânia. Esse divisionismo é a cisânia, é a divisão, né? Acusando de superadas as orientações exaradas no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Volta, então, aquele grupo, né, que nós estamos no grupo 2 agora, que é o grupo dos neo-espiritistas, vou chamar de neo-espiritistas, sei lá, de repente é o nome que eles querem dar, alguma novidade, né? E falou pro Filomeno, caso lhe aprouver, a título de aprendizagem, poderá entabular alguma conversação com o nosso gentil amigo. Eu lembrei de uma frase da Kátia, uma das final de ano, né? Ela falou uma frase que eu nunca esqueci, jamais esquecerei. O Falcone comentou alguma coisa, não sei como comentou, a Cátia falou assim, você está perguntando se gambá quer ovo? Quer dizer, a mesma coisa, está perguntando se o Filomeno vai querer conversar com ele, óbvio que vai querer conversar com ele, né? Então, vai lá o Filomeno conhecer o nosso amigo, né? Conversar com ele. Filomeno se apresenta, né? Ele fala o que ele faz, o que ele costuma fazer, o que está pretendendo fazer, que ele é estudioso da obsessão, dos processos da mediunidade, né? E aí ficou uma frasezinha aqui que, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Gentilmente, olha só, gentilmente o amigo, né, esse companheiro, distendeu-me a mão e informou-me que tinha conhecimento desse trabalho. Quer dizer, já sabia do trabalho de Filomeno. E sorriu com um certo ar de tristeza. Mas como é que ele sabia, né? Depois vocês respondem aí, tá? Porque eu não sei como é que ele sabia disso, não. Ele começa a responder as perguntas do Filomeno, e o Filomeno começa, esse espírito começa a comentar, né? Realmente, a criatura humana, com as exceções compreensíveis,
ainda possui a habilidade de tudo adaptar ao seu modus operandi. Ou seja, não somos nós, a maioria dos humanos, não somos nós que vamos adaptar as verdades, as leis de Deus. Na verdade, a gente quer buscar a lei de Deus para adaptar as nossas realidades. É isso que ele está explicando aqui, realmente é isso que acontece várias vezes, né? Fugindo às regras mais elementares de qualquer aprendizado que lhe exige esforço. É a lei do menor esforço. Venha a nós o vosso rei. Mas o meu esforço tem que ser o mínimo necessário, né? E ele explica, né? O espiritismo é doutrina dinâmica, e é verdade. Como o Falcone já falou, ela tem que se adaptar às ciências, tem que se adaptar aos novos conhecimentos. Ela vai se adaptando, não no sentido de mudar, de acrescer informações, de adicionar informações novas, e não de modificar, que não precisa de modificar. Então, é a doutrina dinâmica, portadora de extraordinários recursos ainda não totalmente desvelados. A gente sabe pouco disso. A doutrina espírita é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que isso. Em razão disso, são válidas as experiências que visam contribuir em favor do progresso das criaturas. Toda experienciação é positiva, desde que finalmente traga algum conhecimento, algum resultado. Até as experiências e experienciações que não dão certo também são conhecimento, também servem para conhecimento, e isso é muito importante também. Veja-se, por exemplo, a terapia de existências passadas. Olha uma coisa interessante esse parágrafo aqui. Como é que a gente vai pegando as coisas, né? A terapia de existências passadas, que ele explica aqui, quantas críticas e quantas resistências ao método que confirma a reencarnação. Sem que faculta inestimável socorro aos padecentes, sem que isso fira de maneira alguma o esquecimento passado. Aqui é o X da questão. Porque muitas vezes a pessoa acha que terapia de vida passada é sujeito lembrar a reencarnação anterior todinha. É lembrar a reencarnação, a penúltima, a última, a antepenúltima. Não tem que relembrar da reencarnação. O objetivo da terapia da existência passada é levar o paciente ao seu processo, aonde ele delinquiu, aonde que é o fulcro, onde que é o centro do processo que está passando agora. Né? Não é da sua alçada, né, da terapia, levar o paciente a recordar das existências anteriores. Antes, o conduz ao momento em que delinquiu, ajudando-o a trabalhar melhor a culpa e a irresponsabilidade. E o Pai não deseja a eliminação do pecador, mas a do pecado. Quer dizer, esse parágrafo aqui já esclareceu quantas pessoas que estão nos ouvindo agora que tinham a ideia de equivocada do que era terapia da existência passada. Não é lembrar da reencarnação toda que aconteceu. Não. Onde que é o problema que está acontecendo? É ali, então é ali que vai ser mexido. Com o objetivo de ajudar, né, Fernando? Com o objetivo de ajudar a pessoa naquele problema específico. Porque senão, se a pessoa começar a se lembrar de coisas que não é necessário naquele momento, acaba sendo pior do que estava. Vai lembrar de coisas que não era para estar lembrando agora. Sim. Mexer em caixa de carimbó. Exatamente. Vai desestruturar mais do que ajudar a corrigir alguma coisa. Certeza. Ou você lembra de uma coisa. Uma vez fiquei sabendo de um caso em que, em São Paulo, uma psicóloga estudiosa bastante, eu li isso num site espírita, ela foi fazer um processo de terapia de existência passada num paciente. E esse paciente, só que ela foi voltando, não direcionou para o processo psicológico do paciente, foi deixando voltar. Só que a existência dele, vamos dizer, a reencarnação anterior dele, foi muito mais agradável para ele do que está sendo a atual. E para voltar? E para ele voltar? Porque ele não estava querendo voltar da viagem dele. Por muito custo voltou. E depois que voltou, a mente dele ficou assim, vivendo o passado por muito tempo. Porque ele não estava satisfeito com a de hoje. E estava melhor na anterior, né? É um problema sério isso, foi como foi. Para resolver não foi fácil, não. Essa valiosa contribuição da psicologia transpessoal merece todo o nosso apoio e respeito, por confirmar que no perispírito encontram-se as matrizes geradoras dos estudos de todo porte. Mais uma informação para todos nós, gravíssima de importância que eu estou falando. O nosso apoio, porque
No perispírito encontra-se as matrizes geradoras dos distúrbios de todo porte. Aí eu vou fazer uma digressãozinha aqui. Mas o perispírito, nós não vamos, com a medida que a gente vai evoluindo, o perispírito não vai ficando mais diáfano, e acaba que a gente vai quase não tendo perispírito mais, é engano. O perispírito jamais termina. O que vai terminar são essas estruturas perispirituais mais periféricas. Duplo etérico, quando a gente está reencarnado, ele deixa de existir quando a gente desencarna, mas o perispírito propriamente dito, ele vai diafanizando. Mas aquela parte mais profunda, mais ligada ao espírito do perispírito, é o corpo mental. Esse não se desfaz, vai estar sempre ligado ao perispírito. É no corpo mental, naquele livro Emmanuel, do Emmanuel, ele faz uma explicação maravilhosa disso. No corpo mental que estão registradas a memória, essas matrizes geradoras, lá sim, porque esse não vai ser desligado do espírito. Ou o espírito não vai se desligar do corpo mental. Isso é importante saber disso. Os estudiosos sinceros não informam que se trata de uma panaceia para todos os males, mas de um recurso terapêutico eficiente, assim como a psicanálise, que é a terapia de existências passadas, né? E ele continua mais abaixo. De igual maneira, o nosso propósito é o de contribuir para uma fusão de técnicas que facilitem a libertação do obsidiado. O objetivo maior é tratar o espírito, ou os espíritos que estão envolvidos. É esse que é o objetivo, é a libertação do ser, é o clareamento emocional, psicológico, mental do ser. É isso que é importante. Mais para baixo, ele continua. Ocorrem esses fenômenos de mistificação, quando ele está falando aqui a respeito, ele volta à questão das reuniões que estavam acontecendo, né? Que ele tinha mostrado um médium em transe, né? Só que esse médium estava dando passividade a um espírito turbulento e zombeteiro. E ele vai explicar. Ocorrem esses fenômenos de mistificação porque o instrumento humano, sem haver se preparado devidamente para o cometimento da noite, somente aqui, ao chegar, procurou concentrar-se. É aquilo que sempre a gente fala lá na nossa casa espírita, nossa FEAC. Aquele negócio de chegar esbaforido, imediatamente começar uma reunião, ou o indivíduo que vem para a reunião e é ali que vai começar a fazer sua preparação. Fica bufando. Né? Chega até suado, às vezes. Por isso que tem que chegar antes, aclimatar, absorver o clima do ambiente, a presença dos amigos espirituais, para ir chegar, como é que você fala, Falcone? É o atleta na Olimpíada, né? Tem que chegar no ponto para fazer a prova e não passar ou chegar antes, né? Senão não adianta, né? As reflexões pessimistas habituais e as conversações vulgares de todo momento não puderam ser eliminadas de um para outro instante, porque a pessoa chega em cima da hora, não dá tempo nem de orar, muitas vezes. Até no SOS Preces, a orientação desde o início é que chegue pelo menos 15 minutos antes para fazer a leitura, a preparação. Que está numa reunião mediúnica. Sim. E isso não é só para o médico que está participando da reunião mediúnica, não. Até para o indivíduo que vai ao centro espírita receber um passe, isso também é importante. Não é chegar na hora do passe, me dar um passe. Quero ficar bom. Não. Tem que fazer a parte dele. É questão da sintonia, né? Da vibração ali. Por outro lado, o orientador, igualmente presumido, desconhecendo as leis dos fluidos, não havendo investigado o lado moral do comunicante, ao invés do diálogo esclarecedor, impõe afastamento, mantendo-o na ignorância e na situação malévola, leviana. Ou seja, ou no caso, o doutrinador esclarecedor, né, o dialogador ali, ao invés de acolher aquele espírito e começar a tentar explicar de outra maneira e entregá-lo para tratamento, acaba fazendo uma expulsão, acaba rejeitando a presença daquele espírito naquele ambiente, né? Então, muito mal fazem os portadores de meias verdades que aplicam mais as equivocadas do que as verdadeiras. As meias verdades equivocadas do que as verdadeiras, né? Ou seja, a falta de preparo do trabalhador, nesse caso aí, é tão grande que ele não sabe nem o que fazer e o que fazer de melhor. Porque senão atrapalhando, como acontece, atrapalha todo o processo, né?
a nossa Verônica agora, que vai dar continuidade ao estudo. Com você, O amigo espiritual continua conversando com o Manuel Filomeno de Miranda, e ele diz que no plano de trabalho dele e dos seus companheiros no mundo espiritual, jamais eles recorrem a algum tipo de expediente que distancie dos sentimentos de compaixão e de caridade. Esse é o pilar para tratar, para conversar, para se aproximar desses irmãos. E que antes eles promovem uma conversação edificante, esclarecendo, no caso ali, o mistificador, que é o que ele estava comentando, para que ele desperte para a realidade atual, a sua condição de espírito desencarnado, e que essa conversa possa ajudá-lo na mudança de atitude em que ele se encontra. Então, esse é um dos objetivos de atendimento nas reuniões mediúnicas. É um despertamento, acender uma luz no final do túnel, é mostrar para o espírito que o caminho que ele traçou até ali, na maioria das vezes de dor e de sofrimento, pode ser mudado, pode ser revertido. Existe uma esperança, existe uma oportunidade de mudança. E esse é o objetivo dessa conversa, desse despertamento. E que, embora os tropeços naturais, existe a confiança que no futuro os companheiros interessados no bem, conforme expressivo número que já existe, se encontra empenhado na fusão das técnicas do amor com as decorrentes das experiências do laboratório mediúnico, cooperem juntos, sem disputa, isso é muito importante, sem rancores, sem acusações indébitas, nem destaques de presunção, em homenagem a Jesus, o paradigma excelso para todos nós. O próprio Manuel Filomeno de Miranda, no livro anterior a esse, que a gente também fez os estudos, que são as perturbações espirituais, ele disse que ele se assusta de nós termos abraçado uma doutrina que é de amor e de solidariedade e ainda estarmos nessa etapa de rancor, de acusação, de disputa, de presunção. Uma incoerência numa doutrina que é de amor, de caridade, de solidariedade e de respeito. E ele acrescentou, depois de uma pausa, sorrindo: quando enviar alguma notícia aos companheiros do carro orgânico na Terra, sendo possível, reporte-se as nossas rápidas considerações. E é isso que o Filomeno está fazendo, passando para nós, através do livro, através de uma história, as orientações desse e de tantos outros amigos espirituais que vêm nos alertar, conforme a conduta que estamos tendo, sendo espíritas. E o novo amigo estava também encarregado de comunicar-se, advertindo o grupo e conclamando aquele grupo para um clima de paz, de união, numa sociedade espírita que naquele momento estava muito debilitada. Petitinga, então, se dirige ao terceiro grupo, aquele em que predominavam os métodos habituais recomendados pela doutrina. E ali havia um clima psíquico de muita paz. E nós podemos entender por quê, né? Nós já conversamos sobre isso. Uma vibração positiva, uma unção religiosa dos membros que estavam ali naquele terceiro grupo ali. E os médios, sinceramente concentrados, estavam conscientes das suas responsabilidades, embora nos outros grupos, um ou outro trabalhador honesto, igualmente assim se comportasse. Ou seja, nos demais grupos, nem todos estavam em distonia. Haviam aqueles que estavam com bons propósitos ali. Mas aquele que eles estavam agora convidava a oração, a reflexão, a atividade socorrista. E aí, reforçando o que o Fernando falou, né, é a importância da concentração nossa quando a gente chega para uma atividade desse teor, uma reunião mediúnica, da concentração, da unção religiosa na hora da reunião, do comportamento, do tipo de conversa, da modulação da voz. Tudo isso é muito importante, porque a gente está adentrando num ambiente que está sendo preparado com o objetivo de atendimento a muitos irmãos sofredores.
E as comunicações psicofônicas sucediam-se ali, sem balbúrdia, sem desequilíbrio. Cada espírito ia transmitindo as suas emoções, iam recebendo a terapia pertinente, e a equipe espiritual, que se encarregava de ajudar, de preservar o trabalho, evitava qualquer assalto ou qualquer invasão de algum espírito que naquele momento queria adentrar naquele núcleo de uma forma irresponsável. E, ao mesmo tempo, alguns visitantes do plano espiritual também acompanhavam aqueles trabalhos. E enquanto a reunião chegava para a preparação do seu encerramento, essa equipe chegava para dar um apoio. E coube ao seu fundador comunicar-se para a mensagem final. Ele vai falar através de uma médium, que era uma senhora de pouco mais de 60 anos, e ela se encontrava aureolada por vibrações honoráveis. Essas vibrações, Falcone, que estavam envolvendo esta médium, era dela ou a aproximação do espírito que iria se comunicar? As duas coisas. As duas coisas, a soma das partes. Mais com mais, amplificou o potencial dela. É o Arthur Moreira Lima chegando na frente de um piano afinado. Não adianta ter um Arthur Moreira Lima se o piano estiver desafinado. Não adianta ter o piano se tiver o Falcone, que sabe tocar clarineta. No piano, se você tocar sol, sol, lá, sol, dó, si, não vou conseguir tocar música nenhuma. Então, é a soma das partes. Ela já é um instrumento mais afinado, e chega um benfeitor afinado, soma as partes. Deve ter sido bonito, né, Mirim? Você queria ver essas vibrações honoráveis? Isso você queria ver, né? E ele começa a dizer, né? Louvado seja o Senhor, ruge a tormenta fora das paredes que nos reguardam e aqui dentro existe paz. Muitas vezes na reunião mediúnica os espíritos comentam isso. Eles comentam essa mudança de ambiente do que está vendo, que ele está presenciando ali e o que ele presenciou lá fora. Então, isso aqui é uma coisa muito corriqueira, vamos dizer assim, que nós ouvimos dos espíritos nas reuniões. E ele diz que nunca houve tantos desafios e problemas que nos convida à reflexão, à paciência, ao amor e à caridade. Os espíritos inquietos e os sentimentos dilacerados aportam na segurança dos nossos sentimentos, procurando abrigo, não nos podendo furtar a solidariedade. Ou seja, o momento é conturbado, é de dificuldades. Precisamos, então, apoiar a esses irmãos que chegam nesse desequilíbrio, tanto encarnados quanto desencarnados. É o título do capítulo, né? Nossos compromissos com o Espiritismo. Os descaminhos humanos estão repletos de vidas que sofrem na alucinação e no desconforto moral, gritando pelo socorro, que se recusam a receber quando encontram, porque desejam soluções mágicas e salvação generalizada, sem qualquer contribuição de esforço pessoal e de renovação interior, porque dá trabalho, né, gente? Fazer a nossa mudança dá trabalho. Então, preferimos algo que seja um passe de mágica. Varinha de Harry Potter, vamos falar isso. Chegou ali, está tudo resolvido. Mr. N, Mr. Black. Isso é normal de querer, né? E aí ele fala uma coisa bonita, né? Uma linguagem poeta, a semelhança de vagas, de ondas marinhas, ondas da praia que se sucedem, arrebentando-se nas praias que as recebem carícia, as criaturas correm desvairadas, esprairando-se por toda parte, sendo rechaçadas como se batessem em rochedos insensíveis. A dor, a procura, sem saber o que, sem saber aonde, e acaba dando com essa expectativa nesses rochedos. Então, ele usou uma linguagem poética para mostrar a dificuldade, os desafios que nós enfrentamos na hora presente. A indiferença pelo sofrimento humano, ao lado do egoísmo devastador, assume proporções alarmantes, né? Cada um querendo cuidar de si e dos seus, não tendo um olhar caridoso ou solidário para os que estão ao seu redor. À medida que se multiplicam doutrinas religiosas e propostas éticas salvacionistas, distantes da realidade existencial. E nós percebemos, sim, um número muito grande de núcleos religiosos que de um tempo para cá eclodiu.
Diante de tantos tempos religiosos que visam levar amparo, consolo à palavra de Deus, era para o quadro social estar mais modificado do que o que a gente encontra agora. Então, são tantas pessoas em desatino, sem o seu sentido de vida, sem o sentido de existência, distantes dessa realidade existencial, quando que, pela multiplicação de tempos religiosos, era para estar acontecendo o inverso. Mas não acontece por quê? Por causa disso, que são propostas apenas salvacionistas. As lutas encontram-se em ambos os lados da vida, porque os habitantes do mundo espiritual são viajantes que retornaram da Terra e trouxeram os hábitos a que se vinculavam, mantendo-se neles fixados. Aí ele vai dizer aqui, iludidos ou ignorando a ocorrência da desencarnação. O que ele quis dizer com isso? Que esses desconhecem o processo reencarnatório ou que preferem não pensar sobre isso. Muitas pessoas fogem do conhecimento porque sabem que, tendo conhecimento, vai ter que assumir responsabilidade. Eu tenho um amigo que é materialista, eu falo com ele que ele é materialista de conveniência, porque ele já deixou escapar várias vezes as frases. Eu, quero mexer com essas coisas, não. Acaba com a vida da gente, porque ele quer levar buena vita, né? Quer levar a boa vida, quer tomar todas, quer beber todas, quer pular todas as cercas, quer pintar e bordar. É o que ele faz, sem nenhuma crítica da minha parte, mas eu falo para ele, tu é materialista de conveniência. Você sabe que se entrar em qualquer doutrina filosófica, religiosa, seja espírita ou não, você vai ver que dó, mi, sol, dó, afinar o instrumento. É materialista de conveniência. Fernanda, eu vou largar o espiritismo. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Não acredito mais nada dessas bobagens. Beijinho, tchau, tchau. Fui. Agora eu sou Vai criar galinha. Fernanda, eu não sou mais espírita. Vira e mexe, eu escuto gente que trabalhou em reunião mediúnica, orador espírita, falando, eu não sou mais espírita. Como é que você consegue tirar o conhecimento espírita, a razão, o bom senso? É querer servir mais a Mamon do que ao Deus interior. É preferir a porta larga. E, simultaneamente, aqueles que sempre se comprazem em gerar conflitos e situações lamentáveis, prosseguem na insânia de dividir os grupos que deveriam ser homogêneos, a fim de se tornarem fortes e resistentes às tormentas, e sabem que, separando seus membros, mais facilmente tomam o controle sobre eles. É porque isolados nós somos fracos. É necessário feixe de varas. Forte. Daí porque era a importância dessa homogeneidade e dessa união. Mais uma vez ele silencia e depois ele continua. O Espiritismo é doutrina de união dos seres humanos em favor da unificação das entidades. Quando eu li isso aqui eu lembrei muito de Bezerra de Menezes, porque enquanto encarnado trabalhou muito pela unificação do movimento espírita no Brasil. Foi um desbravador nessa área. Em todo o harmônico e produtivo. Então, qualquer rompimento afetivo entre os membros, o edifício geral sofre grandes consequências. A estrutura se rompe, tem uma queda, tem um prejuízo. É necessário, hoje, mais do que ontem, que todos aqueles que realmente encontraram Jesus na doutrina espírita conscientizem-se da responsabilidade que lhes cabe. Aí agora aqui, ô Birinha, isso doeu. Desculpando antes que esperando ser desculpado. Avançando na direção daquele que se afasta do seu caminho, ao invés de aguardar que o outro venha ter com o seu afeto. Quantas vezes, empinamos o nariz, estufamos o peito e achamos que o outro é que tem que procurar, o outro é que tem que melhorar, o outro é que tem que fazer e não a gente. Não há tempo mais para discussões inúteis, nas quais predominam a bobagem, a presunção, o orgulho, desde há muito arraigados no imo, repetindo os erros cometidos
em outras doutrinas religiosas do passado. Então, estamos agora lidando numa doutrina racional que nos mostra um caminho melhor e nós teimamos muitas vezes, ou muitos de nós, em repetir erros do passado. E já estamos com essa consciência. Precisamos fazer o quê? Que isso se aflore, se fortaleça, que saia de nós. Aquela história, Falcone, entramos na doutrina espírita, depois a doutrina espírita entra em nós, como é que é mesmo? Primeiro eu entro no espiritismo, depois o espiritismo entra em mim. Depois ele sai pela minha transformação. Você usou uma palavra aí, Verônica, que há muito tempo que eu não ouvi essa palavra nesse tom que você usou. No Rio de Janeiro, eu participei de reuniões, fui conhecer o movimento racionalismo cristão. Você já ouviu falar nisso? Não. Já viu, Mirinha? Fernando, você já ouviu falar nisso? Já. As reuniões eram feitas no salão, numa mesa em forma de T. Essa mesa ficava assim, o dirigente ficava aqui e as pessoas reuniam. Racionalismo cristão. Foi criado por um grupo de portugueses no Rio de Janeiro, no período do Getúlio Vargas, e era um espiritismo, era um neo-espiritismo, era uma mistura de espiritismo com outras práticas. Muito interessante, muito nobre, mas a gente vê que são as variações, as variantes. É mais fácil a gente criar o meu ponto de vista. Renato, eu concordo com tudo que o espiritismo fala, mas eu tenho umas coisinhas que eu quero colaborar. Aí eu quero colaborar, aí a Mirinha vem também colabora, a Verônica vem e colabora, você fica com inveja, vem atrás e colabora, e a FEAC vira outra coisa, menos o espiritismo. Por isso que vem essa frasezinha que a Verônica leu: não há tempo mais para discussões inúteis. Já passou o tempo disso. Na hora de amadurecer. Inconscientemente, ressumam em muitas emoções as lembranças de quando, dizendo representar Jesus, assumiam posturas de destaque na comunidade, eram responsáveis pelas vidas que não sabiam conduzir com dignidade, extorquiam-nas e maltratavam-nas. Exemplo disso, Falcone, o que a gente pode recorrer para lembrar disso aqui? É mexer no nosso passado. Não é? Extorquíamos pessoas financeiramente, sexualmente, né? Aproveitávamos da ignorância alheia, tínhamos autoridade outorgada pelo cargo que ocupávamos, usávamos com autoritarismo. Procurava tirar vantagens disso. E ele diz que... O que aconteceu na doutrina cristã católica, se é que Roma pode ser chamada de cristã católica, né? O que aconteceu? Aí virou a ortodoxa, a Igreja do Oriente, não sei, e foi criando aquelas ramificações. Vem Lutero e faz a reforma. Mal a reforma de Lutero é feita, já vem Calvino e faz a reforma em cima da reforma. É o que estão querendo fazer em doutrina espírita. O que nós vamos fazer? Livre-arbítrio. 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 Muitos proprietários de paróquias de ontem, porque assim, proprietário de paróquia, olha o termo que ele usou. Né? Porque a paróquia é do povo. A paróquia pertencia, aí o meu filho ia ser do sacerdócio e aquela paróquia era dele. Ai. Porque fui eu que construí aquela igreja, fui eu que patrocinei aquilo. É propriedade. Recomendo um livro de arrepiar. Memórias do Padre Germano. Você já leu, Verônica? Não, esse eu não li. Já leu, Mirinha? Já leu, Fernando? Acho que uns 2 anos, quando era adolescente. Memórias do Padre Germano. Amélia Domingos Soler, como é que é? Outro livro que eu recomendo também, Abadia dos Beneditinos. Armando, você releu esse Memórias do Padre Germano há pouco tempo, não releu? Quem, eu? É. Reli e prestei para Ana Lúcia Silva Araújo. Eu lembro. Muito bom.
É de Dolores Bacelar? Não, de quem que ele é? Eu acho que foi aquela Amália Domingos Soler, não é? Domingos Soler. Então, muitos proprietários. Do Padre padre Germano. Germano. Vamos conferir. E falou o outro também, os beneditinos. Abadias Beneditinos. Está aqui. Amália Domingos Soler. Consultei aqui meu guia internetical. Então, muitos proprietários dessas paróquias de ontem retornam agora com os hábitos doentios, tentando transformar a casa espírita em seu alojamento eclesiástico, seja diocese ou uma das suas divisões. Meu Deus, está acontecendo o que aconteceu lá atrás, no passado. Nunca esqueçamos o que disse Jesus. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se Jesus não tinha, o que nós queremos ter? E já temos até mais do que ele tinha. E ainda estamos querendo mais. Ele falava no campo, na natureza, na beira do lago, na montanha, na beira do poço, onde as pessoas... Ele ia às pessoas. Exatamente. Exatamente. A única autoridade que prevalece entre nós é de natureza moral. E a nossa aristocracia é igualmente da mesma natureza. Então é indispensável abandonarmos as prevenções, as antipatias, os anseios de homenagem e as disputas pelos lugares relevantes de significados nenhuns, avançando em direção da fraternidade legítima, do entendimento em torno dos objetivos que todos abraçamos. Ainda hoje, atendamos às recomendações do Mestre, fazendo as pazes com o inimigo, se o tivermos, aproximando-nos do irmão que se distanciou com ou sem motivo, demonstrando pelos atos a excelência da nossa fé raciocinada. O que ele está mostrando aqui é colocar em prática tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece, que a gente estuda, que a gente lê. O importante agora, o momento agora, é pegar todo esse conhecimento e colocar em prática. Confiamos em Jesus com certeza, no entanto, ele confia que realizemos o seu trabalho de amor com elevação e humildade. Falar que confia nele, ele está confiando na gente, nós estamos correspondendo a essa confiança. O momento de renovação espiritual é agora e não mais tarde. Agradecendo a paciência e a generosidade dos seus corações, exoro a proteção do Cristo de Deus para todos nós. Abraçando os companheiros queridos com ternura e paz. Marcondes, esse nome, o Mirinha falou o nome dele. E aí o silêncio estava, olha que bonito, o silêncio estava musicado por vibrações espirituais. Tem música no silêncio, né? Enquanto uma aragem levemente perfumada em luz penetrava-nos a todos. E a maioria dos presentes, claro, depois dessas palavras, encontrava-se comovida. E o diretor dos trabalhos enxugava os olhos. Depois de alguns minutos, todos se recompuseram, beberam um pequeno copo com água fluidificada, saíram da sala. E quando o segundo grupo também terminava o seu trabalho e todos se retiravam, após terem ouvido esse amigo espiritual que dirigiu a palavra esclarecedora, o Filomeno vê aquele irmão com quem ele havia dialogado envolvendo o diretor dos trabalhos, ao tempo em que o fundador desencarnado conduziu o seu pupilo na sua direção, no corredor, para o qual davam as duas salas. Olha, acabou a reunião, mas por mundo espiritual eles ainda estavam ali dando continuidade à conversa, ao atendimento, né, a explicações. Então, eu imaginei, a gente vai saindo, vai indo embora, mas no mundo espiritual ainda continua. Então, os dois olharam-se e, tomados de súbita empatia, abraçaram-se emocionados, sem palavras, sem ruidosas explicações perfeitamente desnecessárias. Não tinha o que explicar. E aí o Pititinga deu o braço e considerou: assim, meu caro Miranda, devem agir aqueles que se identificam com Jesus e que na doutrina espírita encontram o caminho de libertação das paixões, que teimam em permanecer dominadoras sobre a natureza espiritual.
Inicia-se aqui, nesse momento, após inúmeras tentativas e rogativas ao Senhor da vida, o esforço abençoado em favor da união e do desaparecimento paulatino das dissensões nessa casa espírita. Gente, como que eles estavam trabalhando para essa unificação, para que isso terminasse, para que o ambiente fosse mais amoroso. Logo mais, os mentores do grupo animista africanista providenciarão um lugar apropriado para onde conduzirão aqueles que estiverem interessados nesse trabalho, enquanto aqueles outros que desejarem volverão às suas origens, sem debates, sem ressentimentos. Toda união tem um preço, a morte do egoísmo. Voltemos à nossa esfera para o convenientemente repouso. Foucault, por que eles não pensaram nisso antes? De sair dali e fundar em outro lugar? É porque não quer perder o patrimônio, não quer perder a projeção, não quer perder. Como é que faz? Começar do zero. É O difícil. Fernando, a Kátia, eu e mais um grupo de companheiros fizemos, né? Nós saímos sem tínhamos dinheiro não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, fazendo vaquinha. E dali partimos e as coisas foram acontecendo e construímos um patrimônio daquele tamanho. De repente, o Fernando briga com o Luiz Eduardo. Tornam-se inimigos. Mas o Luiz Eduardo não quer perder todo o espaço e a estrutura da FEAC. Entendi. O Fernando não quer perder todo o espaço e a estrutura da FEAC. Então, ficam os dois convivendo no mesmo ambiente, mas, entendeu? Aí tem a reunião do Fernando, tem os fernandistas. Tem a reunião do Luiz Eduardo, os eduardistas. Esse é o problema. Vira aquilo que você falou lá atrás, você ou a Mirinha, um centro dentro do outro centro. Facções. Porque aí deixa de ser Jesus a meta. Deixa de ser Kardec a orientação. Essa característica. Escreve com muita frequência na psicografia. Busca viver na prática os valores que já dominas no conhecimento. Você tem um mês de espiritismo. A Mirinha tem 6 meses de espiritismo. O Fernando tem 2 anos. Quem é mais responsável? Fernando. Mas você ou a Mirinha podem, num mês ou em 6 meses, já ter conseguido transformações morais maiores que o Fernando em 2 anos. E por isso, o espiritismo não se conta tempo de casa. Não se conta tempo de casa. Conta-se tempo de transformação. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faça para vencer a si mesmo. Fernando lutando com Fernando, Miriam com Miriam, Verônica com Verônica, Falcone com Falcone. Pronto. Olha aqui, dividimos o tempo, dividimos o espaço, cada um fala, um pergunta para cá, pergunta para lá, dá pitaco. Fernando faz uma pergunta para mim, eu passo para você, faz para você, você passa para a Mirinha, e a gente vai costurando. O nosso objetivo aqui não é eu aparecer mais, ou você, ou A, ou B, ou C, ou D, ou a FEAC. Fazemos propaganda da FEAC. A FEAC é o melhor centro de Juiz de Fora. A FEAC é modelo para o movimento espírita do Brasil. Conversa fiada. Gogó. Lá dentro temos um grupo de espíritos afins, mas ainda com uma série de divergências, de pontos de vista um pouquinho diferente do outro. Mas graças a Deus, a casa, nesses 35, vai fazer agora em maio, 36 anos, tem mantido uma unidade. Tem mantido. Por isso é que o nosso estatuto, Verônica, você já foi parte da diretoria, ele tem uma parte no estatuto que, como diria aquele ministro lá do passado, é imexível, blindado. Tem uma parte do estatuto que não pode mexer. E tem uma parte do estatuto que pode mudar de acordo com as necessidades e mudanças da instituição. Certo? Muito bem. Fechamos assim, então, o capítulo de hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem, o tema é o poder da sabedoria e do amor. A cabeça está em cima do coração. Acima.
E o coração está acima da parte metabólica, reprodutiva e etc, etc, etc. Para usarmos a parte mediana para baixo do corpo com emoções e administrar a emoção com a razão. Abençoada doutrina espírita. Abençoada doutrina espírita. Mirinha, suas palavras finais. Ó, vou te falar que eu estou embasbacada. Porque esse capítulo foi belíssimo e o anterior também. Agora o que vem, meu Deus, o capítulo que vem é maravilhosésimo. Gente, vocês não podem perder. Agora eu vou falar uma coisa. Ele falou uma coisa aqui. Ô, gente, faz as pazes com o inimigo, gente. Olha o que ele está falando aqui. Aproxima do irmão que está distanciado. Em curta distância, criatura. Ô, Jesus. Vamos fazer isso, gente. Vai melhorar para nós e muito. Agora a Verônica falou, por que eles não saíram, né? Aí o Armando falou assim, porque a estrutura da casa está lá, né? E não quer largar a estrutura. Não quer largar a presunção, o orgulho, está na guerra, está no combate, gente. O ser humano ainda está brigando demais. Vamos parar de brigar. Fernando frisou uma frase aí maravilhosa. Qual que foi, Fernando? Ainda não há mais tempo para discussões inúteis. Ó, entra igual luva na gente, em mim, né? Vocês não, porque vocês são muito educadinhos, simpáticos. Até semana que vem, um beijo. Fiquem com Deus. Fernando, suas palavras finais. Grande abraço para todos. Faço minhas as palavras da Mirinha. Verônica. Boa noite aos companheiros internautas. E olha, temos muito material para reflexão. Vamos ter que digerir muito bem isso para podermos realmente bater no peito e dizer que somos espíritas com E maiúsculo. Até semana que vem. Lembramos a todos de anotar recursos.feac.org para você ter acesso a todas as atividades da casa, apenas escolhendo aquilo que você quer e marcando com um toque. Com um toque você vai para onde você quer, tá bom? Recursos, quem está assistindo nessa noite de 27 de abril, coloca aqui no chat, por favor. Quem está assistindo a posteriori, coloca embaixo do vídeo, ok? Todo dia ímpar, uma mensagem nova em podcast no Spotify. E uma série de outras reflexões, ideias. Vasculha o Spotify, coloca lá FEAC, coloca lá Armando Falcone, que tem muita coisa para você trabalhar-se, para nós trabalharmos nesse processo de transformação moral. Tá certo? Assim, ajude-nos a divulgar nos seus contatos, nas suas redes sociais. Pega o lápis, grifa, anota. A Ana Lúcia mandou falar que chegaram mais 3 ou 5 livros do transtornos psiquiátricos e obsessivos. Por quê? Porque já está esgotado, ela conseguiu peneirar, conseguiu mais alguns. Se alguém tiver sem livro aí, tinha algumas pessoas que encomendaram e já não tinha mais, é só fazer contato nas reuniões públicas, que principalmente na segunda-feira, que ela está lá. O nosso SOS Preces funcionando, o atendimento fraterno 5 dias na semana, grupos de estudos às 9 horas da manhã, vários, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 15 para 7, a irmã da Mirinha, a Mônica e a Mariana estão lá estudando o livro dos médiuns. Hoje é dia 27, dia 27, isso. Agora, dia 22, eu fiz a abertura do livro, no sábado, às 17 horas, do livro Nosso Lar, está começando, venha estudar, tem reunião, 20 horas e 15 minutos, a FEAC é sua.
E se você é trabalhador espírita, da FEAC ou de qualquer outra instituição espírita de Juiz de Fora ou da região, se você é católico, se você é protestante ou de qualquer outro segmento e ainda não voltou para o trabalho na instituição, na casa a qual você é filiado, volte. O mundo espiritual, através de você, poderá não só ajudar a você, mas a um número muito grande de pessoas. Mais do que nunca, é hora de arregaçarmos as mangas, deixarmos nossos pontos de vista de lado, sairmos do comodismo do online e enfrentarmos no trabalho do bem. Agradecendo a sua presença, a sua participação, vamos orar, parafraseando uma prece de Emmanuel, que é uma das que eu mais gosto. Amigo Jesus, ensina-nos a orar, lembrando do trabalho, a dar, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições, sem olhar a quem, a servir, na medida das nossas forças, sem perguntar até quando. Visitado pela dor, fazermos do sofrimento um degrau, sem magoar quem quer que seja. A progredir, mantendo a simplicidade. A semear as sementes da doutrina espírita do teu evangelho. Apenas semear, sem olhar para trás e ficar procurando os resultados. Em qualquer situação, desculpar, sem condições. A marchar para a frente ou para o alto, sem contar o número de obstáculos vencidos. A ver, enxergar, sem a malícia, a escutar, com ouvidos puros, sem corromper os assuntos, a fazer da nossa palavra ao falar ferramentas de cura, de auxílio, de socorro, sem ferir, a compreender o próximo, sem exigir entendimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com os desafios dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Jesus, sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será sempre, hoje, amanhã e sempre, aquela de cumprir os vossos desígnios, onde, como queiras, agora e sempre. Que assim seja. Em teu nome, Mestre, que os Espíritos bons que nos assistem e protegem, encerramos o nosso estudo dessa noite, dando graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E vamos para a frente, juntos e misturados. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.